5 coisas que vêm na minha cabeça quando eu penso em The Hours: mulheres, flores, tempo e espaço e muita delicadeza. Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Speck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais no @Entre Notas e Dramas e nós temos um programa de mecenato. Quer ajudar a espalhar ópera por esse mundo? Seja nosso mecenas, nosso patrocinador. A nossa plataforma de apoio é a Orelo, e lá você pode digitar Entre Notas Dramas que você nos encontra, e lá nós temos 3 faixas de apoio e todas dão direito ao mesmo conteúdo exclusivo. Esse conteúdo sai semanalmente e todo vídeo que entra aqui nesse canal, lá vai ter um mais especial, muito mais expandido com a pesquisa completa. Aqui os vídeos são curtinhos, lá eu vou nos detalhes, na minúcia, então é um presentão. Gente, nossa ópera de hoje, The Hours, é uma ópera super emocionante. É difícil explicar, tá? São 3 personagens principais. Antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre Virginia Woolf. Virginia Woolf é um fantasma que percorre essa história. Ela não só é uma personagem, mas ela é uma fonte de inspiração. Sem ela não teria nada disso. Virginia Woolf, importantíssima escritora que trabalhou no começo do século XX em Londres e se tornou uma das vozes mais influentes da literatura inglesa, escreveu o romance Mrs. Dalloway. Nesse romance a gente acompanha Clarissa. É um romance escrito em forma de fluxo de consciência. A frase principal do começo da abertura: Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Primeira frase do livro, a frase mais icônica, mais importante. E é uma história muito bonita em que ela acompanha o seu amigo Septimus, que é um cara que tem um negócio chamado shell shock, que é quando você vai pra guerra e aquelas bombas todas nas trincheiras te traumatizam. E anos depois você ainda sofre com transtornos mentais em decorrência desse trauma de guerra. Então esse Septimus, esse amigo dela, tem isso. É um romance de muita delicadeza, escrito em fluxo de consciência. E no final termina com o suicídio do Septimus. Esse é um assunto recorrente no livro, depois no filme, que eu já vou falar sobre ele, e na ópera. Então, se você lida com esse assunto, cuidado, tá? Tenha delicadeza ao lidar com esse tema. Se precisar, peça ajuda, ok? Então, vamos lá, gente. No livro The Hours, antes de se tornar um filme, ele é um livro do Michael Cunningham, e nesse livro o Michael trabalha The Hours com a personagem de Virginia Woolf escrevendo Mrs. Dalloway. Depois, Laura Brown, que é uma dona de casa dos anos 50, que está lutando mentalmente com a ideia de ser mãe, com a pressão de ser a dona de casa perfeita. Enquanto ela está lendo Mrs. Dalloway, ela chega a cogitar suicídio e tudo mais, e desiste em algum momento. E Clarissa, que não é a personagem de Mrs. Dalloway, mas que tem reflexos, tanto que ela começa a peça com ela, o livro no caso, né, com ela indo comprar flores. Ela tem um amigo que vai passar por um processo de suicídio, que depois a gente vai descobrir que esse amigo, o Rich, ele é filho de Laura Brown, enfim. Então, existem muitos reflexos. The Hours é esse livro do Cunningham, e depois se tornou um filme com ninguém mais, ninguém menos que Meryl Streep no papel de Clarissa, a Julianne Moore no papel de Laura Brown e Nicole Kidman no papel de Virginia Woolf. E eu vou dizer pra vocês, tá incrível. Tá incrível. Geralmente eu não acho ela incrível, mas ela está incrível nesse filme. E depois, agora já nos anos 2022, o Kevin Putz, músico, compositor, e o Greg Pierce, libretista, transformaram a história de The Hours, tanto o livro quanto o filme teve essa dupla inspiração, em ópera. E nessa ópera a gente acompanha também a história dessas 3 mulheres. Elas não estão presas nesse tempo e nesse espaço. Então existem elementos no cenário e na música que nos levam para esses lugares. Algumas vezes essas ações são sobrepostas, mas não de forma a deixar confuso. E essas três mulheres vão se unir no final em um trio que lembra muito o trio final de Der Rosenkavalier do Strauss.
Inclusive foi esse trio que inspirou Renée Fleming, que foi a soprano que estreou no papel de Clarissa, que criou o papel da Clarissa na ópera, a convidar o compositor, o Kevin Putz, a escrever essa música, essa peça. E aí os dois juntos foram oferecer para o diretor do Metropolitan Opera House, que é a casa de ópera mais importante de New York, e ele aceitou. Geralmente os diretores não aceitam ideias loucas que vêm de cantores, né? Mas nesse caso ele aceitou até porque era Renée Fleming, né? E aí essa ópera estreou no palco do Metropolitan Opera House em 22 de novembro de 22 de novembro de 2022, socorro, não tem nada de 1900, esquece. Estreou há 2 anos atrás. O diretor do Metropolitan Opera House, ele não gosta de ter óperas estreadas direto no palco. Então ele faz uma estreia escondidinha, nesse caso lá na Filadélfia, em versão de concerto, sem muita divulgação, pra ver se dá tudo certo. Deu certo, aí ele leva um grande cenário, grande figurino pro palco do Metropolitan. É uma ópera grandiosa, gente. 3 horas de duração, muitos cenários, com praticáveis elevadores, entra e sai, figurinos espetaculares, coro, orquestra gigantesca. É uma ópera de fôlego, 3 horas de duração, e a história é simplesmente incrível. A música faz com que a gente não se perca nessas trocas de temporalidades. E no final, quando os 3 se unem, gente, pelo amor de Deus. O trio de cantoras que estreou essa ópera não é nada mais, nada menos do que Kelly O'Hara fazendo Laura Brown, Joyce DiDonato, minha musa, fazendo a Virginia Woolf, e Renée Fleming fazendo Clarissa. Não tinha como dar errado, né? E não deu, e é um grande sucesso, e vale muito a pena assistir. Geralmente as óperas que eu falo aqui são óperas que eu assisti pessoalmente, ou que eu tentei, ou que eu assisto muitas versões até fazer um vídeo, até fazer um conteúdo sobre elas. Mas, especialmente o conteúdo lá do Orelo, que é mais complexo que o daqui. Mas, nesse caso, está no Met On Demand, que é um serviço de streaming do Metropolitan Opera House, e inclusive eu aconselho vocês a assistirem, porque é a única versão que nós temos dessa ópera em vídeo, e tá lá completinha, inclusive com legenda em português. Então se você ainda não assistiu, fica aqui a minha dica, vai assistir porque é genial. Agora, se você quiser saber uma reflexão mais contundente dos detalhes, sobre os personagens, sobre essa história de como o fluxo de consciência vai ser trabalhado na ópera, vai assistir o nosso conteúdo exclusivo lá no Orelo, que tá muito bom e aqui não dá tempo, beleza? Gente, um beijo pra vocês e nos vemos na semana que vem.